Educação. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos à distância da UFOP. Veja também. Começam as visitas guiadas ao Paço da Misericórdia em Ouro Preto. Confira as opções para o fim de semana na nossa agenda cultural. E na entrevista de hoje nós vamos falar sobre o sistema prisional brasileiro. Olá! A gente começa o jornal de hoje falando sobre os problemas do sistema prisional brasileiro. Confira na nossa entrevista de estúdio mais detalhes sobre o assunto. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem, o número de presidiários aqui no país aumenta cerca de 7% todos os anos. Além disso, o Brasil está em 4º lugar no ranking mundial de encarceramento, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Mas por que o número de presos no Brasil aumenta tanto? Para responder essa pergunta e falar sobre os problemas relacionados a essa realidade, eu converso agora com o especialista em Direito Penal, professor da UFOP, André de Abreu Costa. André, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. André, retomando a pergunta, então, por que esse número de presos aumenta tanto aqui no país? Essa resposta e qualquer outra que eu te der, ela vai ser sempre parcial e a partir de um ponto de vista, de uma maneira como eu e um certo grupo de criminólogos e criminalistas analisam o problema do encarceramento no mundo. Eu acho que um dos grandes problemas do hiperencarceramento, assim a gente vem chamando, atual, sejam os processos de escolha de criminalização e os processos de gestão da criminalização. Dizer que há um grande número de encarcerados mundo afora, Estados Unidos como o grande líder do encarceramento no mundo, significa processos políticos de escolha de criminalização. O que se criminaliza, o que se pune com pena privativa de liberdade, o que não se pune com pena privativa de liberdade. Então, eu acho que, em última análise, e quem diz isso até não sou eu, quem diz isso é um criminólogo norueguês chamado Nils Christie, que, na verdade, todo o grande processo de criminalização e encarceramento decorre de uma certa maneira política de conduzir os fatos éticos e sociais. Sim, o senhor está querendo dizer que há crimes leves, que poderiam ser punidos de outra forma, senão a cadeia, que não a cadeia. Sim, tratando com problemas de hiperencarceramento, sim. A gente faz escolhas e faz recortes. E esses recortes é que vão alimentar o sistema. Por exemplo, no Brasil, grande parte das infrações penais por quais se prendem são infrações penais contra o patrimônio, infrações penais patrimoniais. E, no final das contas, haveria, sim, a possibilidade de você trabalhar com essas infrações de outra maneira, que não fosse, no final das contas, o encarceramento. Quais maneiras? O sistema punitivo brasileiro, por exemplo, ele comporta, isso já existe há bastante tempo, substituição da pena privativa de liberdade por outras coisas, né? As penas privativas de liberdade podem ser substituídas por penas restritivas de direitos. Prestação de serviço à comunidade, pagamento de prestação pecuniária à vítima, limitação de final de semana, restrições a direitos em geral. Elas são aplicadas, né? Elas existem, elas estão no sistema, elas podem ser aplicadas. Talvez o grande problema é a sensação de impunidade que elas dão. E quando a gente trabalha com essa sensação de impunidade no ambiente político, no ambiente ético, dizer que essas medidas pudessem ser melhores podem ser mal interpretadas no final das contas. Professor, o senhor está querendo dizer que a reforma do sistema penitenciário brasileiro passaria também por uma reforma no sistema judiciário ou numa mudança, numa mudança de visão do judiciário para certos tipos de crimes? Seria isso? Eu acho que antes de uma reforma judiciária, é o caso de a gente pensar de uma reforma legislativa. Eu acho que se tem utilizado o direito penal demais. Uma das coisas que eu venho dizendo sempre para os meus alunos em sala de aula é isso, né? O direito penal ele deveria ser a última barreira, a última reação que o direito teria para dar determinados comportamentos considerados inconvenientes. O problema é que a gente tem mudado essa ordem, né? Tem colocado o direito penal como solução para os problemas sociais. Eu tenho um problema, eu vou resolver. Resolvo como? Criminalizando.
E quando eu criminalizo, obviamente, eu vou gerando população carcerária, eu vou gerando processos criminais, eu vou hiperinflando o judiciário, eu vou hiperinflando o sistema penitenciário. Sim, é um excesso de presos que os presídios não dão conta, não suportam. Então, assim, o que falta aos presídios brasileiros? Cumprir a legislação. Nós temos uma legislação de execução penal, que é do início dos anos 80 e que é ótima. Se nós fôssemos observar o que está na legislação, nossas penitenciárias não seriam as masmorras que são, não seriam as fábricas de criminalidade que são. Posso te dar um exemplo bem tranquilo. A lei de execução penal prevê que as celas no regime fechado, elas são compartimentos individuais. Cada cela deveria ter apenas um preso. É isso que diz a lei. As celas no regime fechado são compartimentos individuais. O sistema não comporta. O sistema penitenciário brasileiro legal é um, o sistema penitenciário brasileiro da realidade é outro, completamente diferente. Há um socateamento total. E há, como eu disse desde o começo, acho que talvez uma falta plena de interesse político em se tratar disso. A gente vem trabalhando e vem conversando ultimamente sobre uma tendência de incremento da penetração da iniciativa privada no sistema penitenciário. Isso é algo que parece um caminho. Não estou dizendo que é um caminho bom, muito pelo contrário. Mas parece ser um caminho. Esses presídios privados funcionam? Aqui em Minas nós não temos um presídio privado. A penitenciária é uma parceria Estado-iniciativa privada. E é alguma coisa que a gente ainda vê, pelo menos a grande maioria das pessoas com as quais eu convivo, a gente ainda vê com muito maus olhos, em razão de você mercantilizar a miséria humana. Sim, mas eles estão tendo uma ocupação e se especializando, no caso. Isso seria um caminho para a mudança na reabilitação desses presos? É uma boa desculpa. É uma excelente desculpa. Agora, se você pensar em algo ainda mais perverso, a remuneração dos presos ela é feita em, no máximo, 3/4 do salário mínimo, sem qualquer incidência das regras da consolidação das leis do trabalho. A Carta Capital publicou em 2014 uma reportagem dizendo que o trabalho de um preso custa cerca de 54% do trabalho de um solto. Então é muito mais barato. Mas, professor, então essa reabilitação do preso passaria por onde? Qual seria um caminho, na sua opinião? Como professor, uma das minhas grandes lutas é dizer que passa pela educação. Desde 2012, a Lei de Execução Penal ganhou alguns importantes instrumentos no que toca à educação. A educação foi incentivada pela Lei de Execução Penal, a partir da Lei 2.433, que trouxe a possibilidade de o preso remir pelo estudo a sua pena, não só pelo trabalho. E remir em menos tempo com o estudo do que pelo trabalho. Então, no final das contas, assim, há um incentivo legal para o estudo. O que não há, talvez, sejam estruturas para que isso aconteça. Ok, professor, eu queria agradecer pela sua participação, os esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço e me ponho sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. E a gente segue com o Plano Aberto. Já sabe o que fazer no fim de semana? Veja algumas opções de lazer na nossa agenda cultural. Nessa sexta-feira, o Museu da Inconfidência inaugura a mostra Todos Podem Ser Frida, idealizado pelo Projeto Girassol e com fotos registradas pela fotógrafa Camila Fontenelle de Miranda. Os usuários da saúde mental de Ouro Preto se transformaram em Frida Kahlo por um dia. A exposição está aberta de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da noite. No sábado, o Cine Vila Rica apresenta a mostra de cinema que vai homenagear o comediante brasileiro Oscarito. Serão exibidos os filmes Assim Era, a Atlântida e Carnaval no Fogo a partir das 6 da noite. A programação é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso na bilheteria do cinema 1 hora antes da primeira sessão. Nesse domingo, em comemoração ao Dia dos Pais, o músico Renan se apresenta com violão e voz no Coreto do Jardim, em Mariana. A apresentação está marcada para começar às 8 da noite e será aberta a toda a comunidade. Também no domingo, o SESI Mariana vai apresentar um stand-up comedy com a dupla Glauber Cunha e Leandro Mateus. O espetáculo está marcado para começar às 8 da noite e os ingressos vão custar R$ 15 o valor da meia entrada para estudante e R$ 30 a inteira. Os interessados em conhecer as obras do Paço da Misericórdia, localizado no terreno da antiga Santa Casa de Ouro Preto, agora podem agendar visitas guiadas com a ADOP, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto.
No local, está sendo construído um polo para atividades culturais e artísticas que vai reunir diversos representantes locais com estandes, ateliês de pintura e artesanato, além de uma praça de alimentação para acomodar os turistas e os demais visitantes que vão passar pelo paço. Devido à complexidade do canteiro de obras, cada visita comporta com segurança, no máximo um grupo de 20 pessoas. Os interessados devem entrar em contato com a ADOP pelo telefone 3551-1365 ou enviar um e-mail com o assunto Agendamento de Visita Paço para comunicação@adop.org.br. A previsão é que a obra termine em dezembro desse ano. E uma última notícia: estão abertas as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre dos cursos à distância da Universidade Federal de Ouro Preto. São disponibilizadas 880 vagas para 4 cursos: Geografia, Matemática, Pedagogia e Administração Pública. Os cursos contam com 15 polos de apoio presenciais nos estados de Minas Gerais e São Paulo. As inscrições vão até o dia 15 de agosto e devem ser feitas pelo site vestibular.fop.br. Para se inscrever, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 50 e informar o número da inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. São aceitas as notas das provas de 2013, 2014 e 2015. Quer assistir a entrevista de hoje na íntegra? É só acessar o nosso canal na internet. O endereço é youtube.com/cppaufop. Também não deixe de curtir a nossa página oficial no Facebook. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo Plano Aberto.